Então, meninas, bem-vindas para mais um estudo, Bereanas. Agora a gente vai estar começando o estudo do livro de Isaías, um livro grande, mas lindo, maravilhoso, cheio de mensagens, especialmente mensagens de esperança. Então, nesse estudo, assim, meu desejo, minha oração, de fato, é que você possa aprender alguma coisa nova, que você possa estar mais pertinho do Senhor e que juntas, né, a gente possa trilhar esse caminho que nem sempre é fácil e que muitas vezes a gente se sente sozinho nessa caminhada cristã. Eu vou fazer uma oração agora para a gente começar, tá bem? Seja bem-vinda, Marcinha. Chegou na hora da oração. Querido maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui com as suas filhas. Agora a gente vai começar um novo livro, o livro de Isaías, Pai. É um livro forte, é um livro poderoso, Pai. Mensagens que o Senhor mandou para o teu povo de Israel, no momento que eles estavam em rebelião. Mas também, Pai, é um livro com mensagens para o teu povo hoje. Pai, abre os nossos olhos, faça com que a gente enxergue a nossa verdadeira condição, Pai. Que a gente não seja orgulhoso, que a gente não seja enganado, Pai. Mas que a gente entenda a necessidade que a gente tem, Pai, de se achegar a Ti. A necessidade que a gente tem de se arrepender, Senhor. Nos dê sabedoria, envia Teu Santo Espírito. No nome santo e poderoso de Jesus, te peço de maneira especial o entendimento, o discernimento para cada uma aqui, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meninas, é o seguinte, aqui eu separei para vocês algumas curiosidades do livro de Isaías, para daí a gente começar a entrar na história. Compartilhar a tela com vocês. Estão vendo minha tela agora, né? Aqui. Vamos lá. Então, olha só, Isaías. O que acontece? Alguém sabe qual que é o significado do nome Isaías? Ninguém? Eles tinham muito disso, né, naquela época, de dar significados, né, aos nomes. Nomes que realmente carregavam uma mensagem e muitas vezes representavam o caráter da pessoa. Então, Isaías, eu penso que não tinha um nome melhor para a mensagem desse livro. Isaías significa salvação de Deus, ou Yahvé é a salvação. Que lindo, né? Olha isso, Yahvé é a salvação. Lá no capítulo 58, a gente vai ver uma das mensagens mais lindas e preferidas minhas da Bíblia, que se trata de uma mensagem messiânica. Então, a gente vai estar acompanhando lá na frente muito disso. Não é só esse capítulo, mas tem outros que vai falar também sobre esse tema. Então, salvação de Deus, que lindo! Aí, é importante que a gente entenda que período, né, que Isaías surgiu. Então, a gente vai trilhando, né, uma linha do tempo na nossa cabeça. Olha, seja bem-vinda! Bem-vinda, a gente acabou de começar, viu? A Michela entrou, gente. Seja bem-vinda, Michela. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar. No final a gente acaba tendo um tempinho melhor para a gente discutir as nossas ideias, mas tem o chat, fica à vontade, qualquer coisa você pode levantar a mão. Bom, a gente estava falando aqui que o nome Isaías, Michela, significa salvação de Deus, e Yahvé é a salvação, né? E é o nome perfeito para esse livro, porque esse livro de Isaías, ele vai falar de juízo para o povo que está em rebelião, mas ele também vai trazer uma mensagem de esperança, ele vai falar também sobre a redenção para o povo de Deus. Então a gente precisa entender assim, que momento que surge Isaías? Porque às vezes a gente não consegue entender, né? Que momento que está ali Isaías, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, quando a gente consegue situar mais ou menos as datas, a gente consegue ter uma noção melhor, uma compreensão assim mais ampla de toda a palavra de Deus. Então, assim, o profeta, ele vai viver, né, o que os estudiosos acreditam ali, em torno do ano 740 a 600
e 681 antes de Cristo. Lembre que antes, eu até falei para vocês, que antes do ano 1, os anos eram contados decrescente. Então, primeiro vinha o ano 10, daí o ano 9, daí o 8, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, aí começa o 1, né? Aí vai o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é decrescente antes de Cristo e depois crescente, como a gente tem agora. Então, por isso que ele fala, né, dos 740 a 681. E o que vai acontecer? Às vezes a data ainda fica muito abstrata. Para ficar mais fácil da gente entender, ele vai acontecer depois do reino de Salomão, tá? Então, assim, o que acontece nesse período? Lembra que Salomão, ele teve o tempo de rebeldia dele ali, e por consequência disso, o Senhor ele vai dividir, então, as tribos de Israel, né? E elas são dispersas. Acaba que só 2 tribos ficam fiéis, né? Judá e Benjamim, e as outras 10 entram em rebelião. Então, a gente vai ter esses 2 reinos agora divididos, e a gente não vê mais eles se juntando, se unificando. Isso vai acontecer também antes do cativeiro babilônico. Então, assim, Israel ele vai vindo chamando ao povo ao arrependimento. Olha, se arrependam. Se vocês não se arrependeram, isso vai acontecer. Vamos, ainda tem tempo. Vinde ao Senhor. Largue os seus ídolos. Então, assim, a gente vai vendo todo esse apelo que o profeta vai fazendo. Mas não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil por conta da condição que o povo tá. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, olha só. Ele vai escrever e vai profetizar a partir da cidade de Jerusalém mesmo, né? Onde ele consegue ver todos os eventos que estão acontecendo, políticos, sociais, religiosos da sua época. A gente vai ter ali alguns profetas que vão estar meio que junto, tá bem? Em lugares diferentes ali, mas no mesmo tempo. Miqueias, Oséias e Amós, tá bem? São mais ou menos do mesmo período de Isaías. E aí, o que acontece? Então, Isaías, ele vai começar o seu chamado no final do reinado de Uzias. E o rei de Uzias, ele também, alguns chamam de Azarias, né? Ele era de Judá e Benjamim. Ele foi um rei muito próspero, então ele colheu muito do fruto ali ainda do reinado de Salomão. Então, a palavra de Deus vai dizendo que com a graça de Deus, eles vão conseguir, assim, tá recuperando vários territórios que antes foram perdidos, né? Eles vão reconstruindo cidades, vão fortificando suas cidades. E a gente vê a sua fama e o seu poder de influência também crescendo em relação às nações que estavam aos seus arredores. Só que o que acontece? Por mais que a gente vê um desenvolvimento, um crescimento, né, econômico, social e tudo mais, e de influência, a gente não vai ver um avivamento espiritual que acompanhe esse crescimento. E tá aí o problema. Aí tá o grande problema. Porque o que acontece? O rei Uzias, digamos que sobe para a cabeça dele, né? Ele é rei, né? Tem um reino próspero, um reino abençoado, e aí ele acha que ele pode fazer o que ele bem entende da forma que ele quer. Isso já não é uma coisa nova. A gente vê que o ser humano, desde lá do princípio, né? A gente pode ver isso, por exemplo, com Caim, que volta e meia aparece alguém querendo fazer as coisas do seu jeito. Então, eu vou adorar a Deus, mas Deus pediu dessa forma. A pessoa vai lá, não, mas eu vou fazer do meu jeito. E Deus não se agrada disso. A gente tem exemplo disso, claro, o rei Uzias. Vocês lembram que Uzias, o que vai acontecer? Ele vai querer oferecer incenso, né? Dentro do santuário, diante da presença do Senhor. Só que quem que era responsável por essa função? Alguém quer me responder? Eram os sacerdotes, os descendentes ali da linhagem de Arão. Então, somente eles que trabalhavam, né, no ministério do santuário. E ele chega para oferecer, né, na sua prepotência, na sua presunção, né? E o povo alerta ele, fala assim: não faça isso, isso é uma abominação, não faça. Mesmo assim, ele vai, né, numa rebeldia até
irado, ele vai e Deus manda um juízo imediatamente sobre ele. Começa a descer uma lepra na testa dele. E Uzias, ele vai ser conhecido, então, agora como um rei. Gente, olha só, a posição do rei de Israel, um rei leproso, sabendo que a lepra tinha uma conotação, assim, muito forte no sentido espiritual da época, né? Então, assim, imagina, ele fica leproso pro resto da vida dele, sendo rei. Então, a gente tinha que, quando uma pessoa era acatada de lepra, a pessoa era deixada para fora, né? Do convívio social, por ser contagiosa, claramente. Mas era uma ordenança do Senhor. Agora, você tem um rei que é leproso. Tenso isso, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Não é porque ele era rei, não é porque ele era um homem de influência, não é porque o reino estava sendo abençoado que o Senhor ia cobrir os olhos para o pecado dele. Então, não importa a posição, pecado é pecado, o erro é erro. E a gente consegue ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz distinção entre elas. Tá bem? Então a gente vai continuar ali. Se vocês quiserem ler, até recomendo, tá? Coloquei isso no PDF. É o Segunda Crônicas, capítulo 26. Ela vai falar sobre isso, né? Sobre a condição que estava, como a fama do rei de Zias cresce ali entre os povos e o que ele acaba fazendo e como que o juízo de Deus cai. Então, Segunda Crônicas 26. Bom, aí vem depois dele, né? Vai vir Jotão, que é o filho. E parece que o filho, ele aprendeu um pouquinho mais. Eu fico imaginando assim, que às vezes a gente tem, né, pais totalmente perversos e o filho vem diferente. Alguns acabam seguindo o mesmo caminho do pai, mas alguns vêm diferente. Eu fico imaginando que fazem diferente, eles veem a situação do pai e conseguem tirar uma lição daquilo. Fala assim, bom, meu pai, ele fez isso, mas não é porque ele é meu pai, não é porque que eu tenho aqui toda desculpa para fazer errado que eu vou fazer também. Então, Jotão, a palavra de Deus, fala que ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, né? Os dias até foi até por um tempo, mas enfim, a gente vai ver isso melhor estudando a história dele. Continuando, então, a gente não vai discorrer aqui agora sobre todos os reis, tá? Só para a gente entender no contexto inicial que, bom, é nesse contexto, né, que a gente está vendo que vai vir o chamado de Isaías. Então, você tem um rei que, olha qual o discernimento que esse rei tinha, qual a consagração que esse rei tinha, né? Ele tinha um caráter de fato questionável, um povo totalmente corrupto, e ele é chamado. Então é natural que você possa pensar que possa ter dado até um certo medo no coração de Isaías, ele sendo uma pessoa, agora sendo chamada a reprovar o pecado de toda a nação, né? Que sabia que ia ter uma certa resistência. Ninguém gosta de ouvir que tá errado, ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Então a gente vai ver agora um profeta sendo chamado, não para falar coisas bonitas, né? Claro, ele vai falar muita coisa linda e maravilhosa, mas para aqueles que se arrependem, para aqueles que esperam no Senhor. Mas a mensagem de reprovação é uma mensagem muito forte, muito poderosa. A gente vai falar então, olha só, a gente vai ver o povo de Judá agora estando em rebelião contra Deus, oferecendo sacrifícios, né, vazios, enquanto eles viviam em pecado. E Deus, ele vai convidar esse povo falando assim, olha, vinde, arrazoemos. Sabe? Gente, olha só, o Senhor nosso Deus é o único que diz para você e para mim, vinde, arrazoemos. Que é? O que tá acontecendo no seu coração? Vem, fala para mim, vamos conversar sobre isso. Olha só, ele fala assim, de razoemos. Então é muito forte isso. É só o nosso Deus para nos trazer para perto dessa maneira tão forte, tão íntima e tão esclarecedora também. Então, olha só, a gente vai ver esse alerta de juízo, né, para o povo, caso eles continuem na desobediência. Então, a gente vai ter alguns problemas. Até coloquei aqui, né? Eu usei essa imagem do boizinho de ouro,
que é do que aconteceu no deserto, só para ilustrar mesmo a condição de idolatria do povo, tá? Isso aconteceu bem antes, mas só para a gente ter uma ideia. Essa imagem a gente viu como se fosse a representação de Uzias mesmo, indo oferecer ao incenso, e as visões de Isaías. Eu até tentei procurar, né, algumas imagens, mas as imagens que apareceram foram muito estranhas de serafins, porque a palavra de Deus fala bom, vou comentar um pouquinho mais depois dos serafins, mas a imagem, a visão dos serafins, dos anjos de Deus, é tremenda, tremenda. A gente vai falar nisso no capítulo 6. Bom, então olha só, qual que é os pecados que estavam ali, resumindo, tá? De forma mais superficial, mas a gente vai ver que isso, assim, estava muito intrínseco com o povo de Israel. A gente vai ver agora os ricos explorando os pobres, né? Ajuntando de casa em casa. Então, assim, imagina, pessoas acumulando bens. E acumulando, acumulando, até não ter mais ninguém naquela terra, ela sendo dona de tudo. Então, o Senhor vê isso como uma exploração dos pobres. A gente vai ver a justiça corrompida, né? O pobre, ele era oprimido, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tem de vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? O Senhor se desagradando, porque o povo dele estava oprimindo o pobre. E o Senhor, ele estava vendo essas coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A gente vai ver o quê? Os juízes, gente, os juízes era para quem? Para fazer o quê? Estabelecer justiça. Mas a palavra de Deus fala que os juízes, eles ignoravam o clamor das viúvas e dos órfãos. A gente sabe como que as viúvas e os órfãos são amados pelo Senhor. Mais para frente, o livro de Isaías vai falar qual que é o nosso papel e nosso dever para com eles. O povo buscava festas, bebidas e ostentação. Parece muito diferente, muito distante do que a gente vê hoje? Às vezes a gente para pensar assim, nossa, ai, cara, estudar Isaías, ai, mas é um livro lá do Velho Testamento, ai, é só reclamação, isso e aquilo. Só que quando você olhar para o livro, você for entendendo, não só como uma história do povo de Israel, mas você entender que a história se repete. Tem um provérbio, acho que é no livro de Eclesiastes, na verdade, que vai dizer assim, que não há nada de novo debaixo do céu. Ele fala que as coisas que já aconteceram, elas tornam a acontecer. Então, quando a gente vê uma reprovação aqui para o povo de Israel, a gente vai ter uma reprovação agora para um Israel espiritual, tá bem? Quando você aceita Cristo como seu salvador espiritual, o livro de Gálatas vai estar falando que agora você se torna a descendência de Abraão também pela fé. Não é por sangue somente, mas pela fé você se torna essa descendente. E você agora carrega uma responsabilidade com isso, tá bem? Só que olha só, o Senhor tá dizendo que não é que povo gentil, povo que não conhece o Senhor, que ele tá repreendendo, que faz festa, bebida, ostentação. Não, isso está acontecendo no meio do povo de Deus. E eu tenho certeza que pelo menos em um momento da sua vida cristã, você já deve ter se escandalizado com algumas demonstrações de ostentação, de festas e bebidas, daqueles que deviam estar agindo de forma diferente. Então, olha só, o Senhor chama Isaías. Outra coisa, idolatria era comum. A Ana falou esses dias pra gente, fez uma aula maravilhosa sobre idolatria, né? A gente pôde ir mais a fundo, entendendo que idolatria, gente, não é só uma imagem de escultura na sua casa. A idolatria, ela tá muito mais intrínseca a nós. O ser humano, ele foi criado, e o Senhor colocou no coração dele algo, um desejo, né, de adorar. Se você não adorar a Deus, se você não colocar o Senhor no centro do seu coração, no centro da sua vida, automaticamente você vai colocar alguma outra coisa. Seja você, seja o seu trabalho, seja às vezes o seu esposo, até coisas boas podem ser ídolos. Então, gente, isso também não é novidade. E não era novidade para o povo. O povo também estava envolto com muita idolatria, inclusive a deuses, né? Hoje, existem idolatrias que as pessoas nem conhecem, né, os nomes, mas que já faziam parte de adoração a deuses estranhos lá no antigo Israel. Então, assim, Satanás às vezes só muda a carinha, entendeu? Mas as tentações
Não são muito diferentes, tá bem? Olha só. Aí, então, nesse contexto, será que Isaías aceitaria o chamado do Senhor? Ele podia muito bem recusar, mas a resposta dele é o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa possa ser a nossa resposta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que como que eu vou ser enviada? Se a minha vida não estiver alinhada com a palavra de Deus, né? O Senhor fala assim, ó, primeiro, tira o que tá no teu olho. Então, assim, a gente primeiro tem que ter uma vida transformada pelo Senhor. E ter paciência, cada um tem um processo, né? Cada um tem um passo diferente, um caminhar diferente. Mas todas nós devemos estar caminhando em rumo até essa consagração com o Senhor, tá bem? Olha só, gente, eu coloquei, até vou aqui. Isso, era esse slide que eu queria ver para vocês. As meninas que viram Apocalipse e Daniel, a gente fala muito disso de quiasma, né? Então, às vezes, eu gosto de trazer alguma coisa mais técnica da teologia para a gente conseguir entender. Assim, entender de maneira mais profunda, sabe? Para a gente não ficar só no raso. E quando a gente entende, por exemplo, a questão da estrutura do livro, gente, dá um clique assim para você memorizar sobre o que o texto está falando, para você entender todo o contexto, é muito mais fácil, as ideias ficam organizadas. Então, existe esse tipo de estrutura que se chama quiasma. Então, o que é quiasma? Eu falo carinhosamente que se parece como se fosse um sanduíche, tá bem? Então vamos imaginar essa estrutura, né, essa organização dos temas ali do livro como se fosse um sanduíche. O que é um sanduíche? Eu digo assim, sanduíche você vai ter o pão em cima e o pão embaixo, certo? Aí você vai passar ali a sua maionese em cima, a maionese embaixo. Eu sei que parece meio bobo, gente, vocês já vão entender onde eu tô querendo chegar. Bom, aí, de repente, você vai querer colocar. Tem gente que gosta de pôr ali duas fatias de um queijo, né? E um tomatinho no meio. Vamos imaginar que esse é o nosso sanduíche. Então, de forma parecida, acontece com a estrutura de vários livros, né? Esse é um estilo do, desses escritores bíblicos de escrever, e aí o povo que de forma mais profunda vai estudando esses livros conseguir identificar, né? Então, assim, quando a gente pega e eu falo assim, o sanduíche, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vê a primeira parte ali, a primeira parte do capítulo do livro, vai falar dos capítulos 1 ao 6 sobre um tema específico, que vai ser o julgamento e a restauração do povo de Deus. Essa é a primeira parte do livro. O livro ele vai ter 66 capítulos, certo? No final do capítulo, olha que legal, no final do livro, perdão, a gente vai ter de novo esse tema sendo comentado. Então, você tem no começo do livro de Isaías e no final do livro de Isaías falando de julgamento e restauração do povo de Deus. Só que olha só que interessante, no final de Isaías, a gente não tem só julgamento e restauração do povo de Israel literal, mas a gente vai estar incluindo os estrangeiros fiéis. Olha só, então, às vezes a gente vê até uma expansão daquele assunto. No ponto B ali, vocês conseguem ler comigo? Olha só, promessas de um Messias divino e real. A Bíblia vai estar falando disso nos capítulos 7 a 12 de Isaías. E aí a gente vai ver de novo ali, como se fosse, não a última parte, a penúltima parte do livro de Isaías, falando de novo da promessa do servo Messias. Vocês estão entendendo que aqui fala aqui, imagina que é todo o livro de Isaías. Começo falou uma coisa, no final vai falar sobre aquela mesma coisa. Aí ele vem vindo, falou sobre um outro assunto, a penúltima parte vai falar sobre aquele assunto de novo. E aí até tem o centro do livro, tá bem? Então, assim, a gente vai ter essas três camadas. Depois da promessa do Messias, a gente vai ver um julgamento das nações, incluindo Babilônia. Depois a gente vai ver na segunda parte lá do livro, né, do nosso sanduíche, de novo, o julgamento contra a Babilônia. A gente vai ver
o livro falando de Deus como vencedor nos capítulos 24 ao 27. E vai ver também falando de um outro atributo de Deus. Deus como um criador. Olha só, então, Deus vencedor e Deus criador. Por que nós adoramos o Deus a quem nós adoramos? Porque ele é criador, tá bem? Enfim, se você quiser ver de forma mais detalhada, eu vou colocar lá no PDF, né? Esse assunto às vezes pode ser um pouquinho chato se é a primeira vez que você tá vendo, não tá entendendo muito, mas é muito legal de comparar, tá? Vou falar por último aqui o ponto F, né? Necessidade de confiar em Deus. Então, no meio, no centro do livro de Isaías, o capítulo 36 a 39, vai falar da nossa necessidade de confiar em Deus. Tá bem? Então, pensando nesse quiasma, é mais ou menos como a gente vai dividir os nossos estudos, tá bem? Então, eu até fiz aqui, não sei se vai dar tempo, claro. A gente tem mais uns 30 minutinhos, porque a gente demorou um pouquinho para começar. Vamos ver se a gente consegue fazer do capítulo 1 ao 6, tá bem? Hoje, para a gente finalizar essa primeira parte do livro. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário agora? Vocês entenderam o sanduíche? Ficou muito abstrato, tá tranquilo? Joinha. Gente, você só pode assim dar. Sim, só pra não achar que eu tô falando sozinha. Eu vejo aqui a Ana, Ana Michela. Tá bem, gente. Bora lá então. Olha só, o livro é muito profundo, né? E eu acho que, de fato, eu consigo pensar que foi difícil o chamado de Isaías. Eu não consigo ver como algo fácil, porque você trazer uma mensagem de repreensão, mesmo que seja do Senhor, é desafiadora. Ninguém vai gostar de você. Então você tem que estar preparado e muito seguro em quem você é em Deus para você conseguir dar essa mensagem. Vai ter repreensão, né? Às vezes mesmo aqueles que vão aceitar, às vezes num primeiro momento aquele assunto é muito difícil, não vai ficar de primeira, às vezes vai precisar de mais tempo para entender. E assim, a gente precisa permanecer firme e sermos pacientes. Então, assim, ao longo da história aqui, eu gostaria que você fosse pensando em Isaías como também falando para você, tá bem? Não só para a reprovação do povo que tá lá longe de mim. Não, essa mensagem é para mim também, sabe? Essa mensagem é para que eu me arrependa dos meus pecados, que eu abandone os meus ídolos, que eu não siga após enganos, sabe? Que eu possa permanecer fiel ao Senhor. Então, que aí você também possa responder um chamado, como Isaías disse, sabe? Envia-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Amém? Então, bom, agora sim a gente vai entrar no capítulo 1, né? Eu acho que foi essencial você entender o contexto, da onde que estava em Isaías, o que está acontecendo, para tudo agora fazer mais sentido para vocês, tá? Gente, como eu falei para vocês, não vou ir verso por verso. Enquanto eu estava fazendo o meu estudo, eu selecionei alguns, tá bom? Alguns que me chamaram a atenção, que eu falo, olha, isso aqui é interessante eu comentar com as meninas. Então, por isso que eu falo, leem vocês também. Às vezes vocês vão ter que ler antes e depois de novo, tá? E aí você pega um versinho, poxa, eu gostei desse verso. Às vezes pode ser que eu não comente aqui, então você pode trazer e dividir. Olha, achei muito legal, isso aqui falou comigo, né? Então, eu acho que é um momento assim que eu quero que vocês possam dividir da sua comunhão com o Senhor, sabe? Que gostoso que é você colher algo da sua comunhão ali, do seu momento com Deus, tá bem? E claro, gente, eu vou falando aqui, vocês indo conferir o que está na Bíblia, né? Como sempre, como uma verdadeira bereana. Olha, o capítulo 1, ele vai falar então agora acusação contra Judá e apelo ao arrependimento. Então, qual que é o contexto do capítulo 1? Olha só, gente. Gente, olha esse resumo. Bem-vinda, Rafa. A gente está no resumo do capítulo 1. Olha só. Contexto do livro. É como um resumo do livro inteiro. Deus vai acusar Judá de rebelião, hipocrisia religiosa e injustiça social.
que a gente vê como destaque desse primeiro capítulo, gente? O povo tá fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios. Vocês lembram dos sacrifícios? Olha só, eu sei que nem todas as meninas estavam aqui quando a gente falou, né, do santuário. Esse assunto do santuário é um estudo fenomenal, principalmente para vocês entenderem um pouquinho mais de Antigo Testamento, entender mais do plano da salvação. Então, assim, gente, em resumo, né, claro, o santuário acontecia ali cerimônias, né, na quais eles tinham leis cerimoniais que regiam, né, a forma de culto antigamente. Então ali eles tinham o cordeirinho ele era sacrificado, o cordeirinho representava Jesus, né? E esse sistema ele finaliza quando Jesus, o verdadeiro cordeiro, é sacrificado. Tanto que o véu, né, o livro de Mateus vai dizer que o véu ele se rasga de cima a baixo. Né? Não precisa mais fazer sacrifícios, oblações, ofertas nesse sentido, porque o Senhor cumpriu com aquilo. Então aqui ainda era a lei ainda estava em vigor para eles realizarem esse tipo de procedimento. Só que olha o que o Senhor vai dizer. Que o povo ele vai estar oferecendo sacrifício, vai estar com a roupinha bonitinha, mas eles estão vivendo em pecado. Né? E Deus, ele vai rejeitar esse culto hipócrita. Ele não quer esse tipo de adoração meia boca. Ele não tá muito aí pro teu sacrifício, pro que você faz que é difícil. Ele quer o teu coração transformado. Tudo bem, você pode ofertar. Você pode fazer, né, essas obras no bom sentido, que não te justificam, mas às vezes você vai fazer em resposta ao amor com o Senhor, ao que ele fez por você. Mas de nada adianta você fazer isso se você tiver um pecado ali bonitinho acariciado no seu coração. Né? Às vezes eu falo assim, olha, a gente tem pecados, olha, como oferta de Caim, né? Deus, ele rejeitou, exatamente, Deus não aceita coisa da minha boca, e a gente tem que aprender. E não é do nosso jeito também. Se não é no jeito de Deus, ele também não vai aceitar, gente. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender de toda forma. Olha só, a palavra de Deus, então, vai vir e vai dizer assim, olha, vinde, arrazoemos. Eu comentei um pouquinho antes com vocês, né, sobre como o convite de Deus, ele reprova o povo e fala, vinde, arrazoemos, vinde, vamos conversar, vamos tratar desse ponto, qual que é o problema? Então, o Senhor convida. E aí, claro, o capítulo vai falar de uma promessa de restauração, mas com uma condição. Se houver arrependimento. Né? Então, qual que é a lição que a gente vai tirar do capítulo 1 de Isaías? A ênfase de um Deus que é justo, ele é um Deus de amor? Ele é um Deus de amor. Vocês sabem que eu gosto muito de mostrar para vocês aqui, destacar como que Deus é amor no Antigo Testamento, gente. Deus não é justiça, raios e trovões no Antigo Testamento e virou ali a página, começou Mateus e é só o Deus de amor. Não, gente, é amor e justiça. É amor e misericórdia ao mesmo tempo. E isso tem um mistério, porque parece que justiça e misericórdia são coisas opostas. Mas o Senhor, ele mostra, né, no seu sacrifício por nós, que isso sim pode viver junto, acontecer junto. E ele mostra de maneira mais perfeita na cruz. Justiça e misericórdia se beijaram. E são salmos lindos que eu gosto muito. Então, olha só. Então, o Senhor, ele diz assim, olha, a gente vai ver uma ênfase num Deus justo, que existe santidade do seu povo, sim. Ele fala assim, seja santo como eu sou santo. E em um juízo condicional, aí vai ter bênção ou destruição conforme a resposta do povo. Então, o que acontece? Em o livro de Isaías, a gente vai ver muitas promessas. Promessas de bênçãos condicionais. Existem bênçãos que vão acontecer independente do povo ser obediente ou não. Se a gente for obediente ou não for obediente, a promessa que Jesus vai voltar vai acontecer. Vai acontecer independente, entende?
Agora, por exemplo, a questão de Israel ali. Senhor, a gente vai ler depois um trechinho, vou mostrar para vocês, que se Israel tivesse sido uma nação obediente, se tivesse seguido as leis do Senhor, se tivesse de fato rendido o coração ao Senhor, abandonado os ídolos, deixado tudo de errado para trás, eles teriam sido a nação, gente, uma grande potência, na qual todos os povos da terra iam olhar e iam falar assim: eu quero servir o Deus de Israel, o Deus daquela nação. A nação ia testemunhar, gente, de maneira poderosa e grandiosa. Eles não iam ser mais bombardeados, não iam ser perseguidos como tem acontecido. Porque eles teriam sido um povo obediente e o Senhor teria guardado eles do mal, nesse sentido, teria livrado eles dos inimigos, e a gente ia ter um mundo completamente diferente. Certamente Jesus já teria voltado, porque imagina agora, se uma família que honra o Senhor tem um impacto no mundo, tem um impacto na sua comunidade, imagina uma nação inteira prestando obediência ao Senhor. Você já parou para pensar? Né? Israel, ela tem um destaque, mesmo tendo abandonado o Senhor. Imagine se ela não tivesse se não tivesse abandonado, como que não seria, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ver algumas bênçãos que não se cumprem por conta da rebelião do coração deles. Olha, até separei aqui para vocês o verso de Isaías 9 a 11, que é alguns dos versinhos aqui do primeiro capítulo que eu gostaria de comentar com vocês. Vocês leram o capítulo 1, gente? Aí, ó. Quem mais leu? Quero que manda joinha aqui. A Ana. Gente, o Senhor tá vendo. Vocês sabem que vocês têm um anjo relator, assim, ó, que faz o diário de vocês todo dia? Tá escrevendo quem não leu. Vamos ler, tá bom? Ainda dá tempo. Eu até vou dar Perdoo vocês. Gente, vocês não acreditam, não. Eu até vou dar, assim, uma colher de chá, porque hoje mandei cedo, de repente vocês estavam com um dia aí mais bagunçado, não sei. Mas a partir dos próximos, não tem desculpa, porque eu vou mandar com tempo. Vocês vão poder ler um capítulo de cada dia e, ó, tá em dia pro nosso encosto, tá? Então, terminando aqui, correm lá ler. Por favor, gente, isso aqui é essencial para vocês entenderem. Essencial. Bom, esse verso, ele fala assim, olha... Ana, pode ler pra gente? Se o Senhor dos Exércitos nos não deixaram, né, deixaram algum remanescente. Já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo como sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Ele fala assim, eu não folgo com sangue. Ele tá falando, eu não me alegro com o sangue de bezerros, nem com cordeiros, nem de bodes. Então, olha só, o Senhor tá dizendo assim, gente, isso é muito forte. Vocês lembram qual que era a condição de Sodoma e Gomorra? O Senhor tá falando, olha, se não fosse um remanescente que tá no meio de vocês, vocês iam ser exatamente igual Sodoma e Gomorra. E ele continua a repreensão chamando o povo de Sodoma e Gomorra. Olha isso, e chamando a atenção da liderança. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês por uma palavra. Esse verso, ele fala assim, olha, se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, essa palavra remanescente é restinho. Aonde que a gente vai ouvir falar? Qual é outro livro da Bíblia que a palavra enfatiza que existe um remanescente que ainda é obediente? Apocalipse, fiz leitura labial na Ana. Isso mesmo, amiga. Apocalipse, ele vai falar disso. Então, olha só. Mesmo que o povo de Deus está todo corrupto, mesmo que está tudo errado, mesmo que eles estão pagando ali, né, por conta da sua rebelião, a palavra de Deus fala que ainda existe um remanescente. E remanescente, essa palavra, significa um restinho, gente. É uns gato pingado, traduzindo para o português do Brasil.
né? Não sei se tem essa expressão aí em Portugal. A palavra de Deus, então, vai falar assim, eu tô farto. Porque o Senhor, ele quer o quê? Ele quer que o povo ande em obediência porque é pro bem deles. Ele quer uma transformação de caráter, uma transformação de coração. Ele não quer só cerimônias feitas da boca para fora, entendeu? Só para mostrar para os outros, olha o que eu tô fazendo, olha isso, olha aquilo. O Senhor não quer isso, o Senhor não se agrada. Então, a palavra de Deus vai continuar falando pra gente. Aline, pode ler pra gente? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Gente, olha só. Aí você fica assim, tá, peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender isso aqui, porque, olha, no verso anterior, o Senhor falou que prestai ouvidos à lei de Deus. A repreensão não é justamente porque o povo não tá seguindo a lei de Deus? É essa a repreensão. O povo não tá obedecendo a lei de Deus, certo? Só que daí aqui, continuando o verso, você vai ver o seguinte: não traz mais oferta, eu não quero, não suporto mais a iniquidade de vocês. Olha, para mim, incenso é abominação, as festas de lua nova é abominação, os sábados. Mas aí você fica assim, tá? Deixa eu entender. O Senhor chama a atenção para obediência num aspecto, só que aqui também existe uma lei que falava de luas novas, que falava dessas festas, né? Inclusive desses sábados. Então, como que eu vou entender? Inclusive, aqui, olha só, é Michela ou Miquela? Fiquei pensando. É Michela ou Miquela a sua pronúncia? É Michela. Depende Como do você país. prefere? Pra mim tá tudo bem. Geralmente Michela. Michela, Michela tá no bom. Brasil, Michela. Michela, né? Eu pensei no É, Brasil, por isso que eu tava falando, mas pensei, bom, vai que eu estou falando é errado. Michela na Itália, Michelle na França, e assim vai. Internacional. Porque o É, meu é Tauane. Aqui o pessoal fala Fuane. Aí é. eu uso o meu segundo nome, que é Camila, sabe? Não, Pra pronto. dar uma. Ficar mais tranquilo. Mas olha só, então, Michela e meninas. A palavra de Deus vai contar então pra gente que aqui existe uma repreensão, que o povo não está seguindo a obediência, mas tem uma questão que o Senhor já está cansado. Só que também existe uma lei que envolve isso. O que tipo de lei da palavra de Deus vai falar de. Olha o contexto, eu quero que vocês olhem para esse contexto, do que o Senhor está de saco cheio. Esse verso aqui, você consegue identificar que, olha só, ofertas, incenso, qual que é o contexto? Lua nova, sábados, convocação das congregações, tá bem? Tem essa característica, certo? Só tô falando que tá no verso. Então a gente precisa entender. Aqui no outro, o Senhor tá falando assim, ó, presta ouvidos na lei do Senhor. A gente já vai conseguir identificar melhor. A gente precisa especialmente identificar o contexto desses versos 13 e 14. Então, para as meninas que estudaram santuário, a gente estudou sobre as leis cerimoniais. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de leis do Senhor, né, e o Senhor estabeleceu, criou todas as coisas com leis, né? A gente vê leis da biologia, a gente vê leis da física, tem lei para tudo quanto é lado para reger o universo, para existir uma ordem. Existe também a lei moral do Senhor. A lei moral, ela contém os 10 mandamentos. Lari, um beijo. Fica com Deus. Tá bem. Depois você continua assistindo, tá? A gente tá gravando. Beijinho. Então, olha só, a gente vai ter as leis dos 10 mandamentos, tá bom? Que são as leis
morais do Senhor. Isso é bem importante a gente entender. A lei moral, em resumo, tá? Eu vou mandar um documento para vocês que vai deixar bem detalhado isso com os versos bíblicos. A lei dos 10 mandamentos, ela já existia antes de Adão e Eva ser criados, tá? Inclusive, Satanás, quando você lê ali como que ele caiu do céu, você vê ele quebrando mandamento por mandamento, eles honrando o pai dele, que é o criador, ele mentindo, ele sendo assassino. Então, Satanás ele foi expulso porque ele quebrou a lei moral. Por que que Adão e Eva foram expulsos? Porque eles desobedeceram. Mas ele só existe obediência, se existe desobediência, perdão, se existe uma lei que foi descumprida, certo? Então, Adão e Eva, eles foram expulsos porque também desobedeceram uma lei, e essa lei era a lei moral. Depois, a gente vai ver essa lei sendo reapresentada, né, no povo, porque o povo de Israel passa 400 e poucos anos no Egito, e o Senhor volta, ó, lembrando eles dos princípios morais. Só que, claro, gente, organizar todo aquele povo ali, a gente vai vir com leis civis, a gente vai vir com leis de higiene. Imagina, gente, um tanto de gente no deserto, sem o chuveirinho. Se não tivesse leis de higiene, o que não seria? E Deus estava habitando no meio deles. Deus não habita onde há desordem. Então, assim, precisava ter leis de higiene também. E, claro, como tinha a questão dos cultos e tal, eles não tinham, gente, a Bíblia inteira como eu e você tem aqui. Tá bom? Eles não tinham isso daqui. A forma que eles iam recebendo era diferente. Então, assim, a gente vai ver o Senhor pregando eles, o evangelho sendo passado e contado por meio dessas cerimônias, né? Então, assim, essas leis cerimoniais, elas estavam contidas numa coisa que se chama o livro da lei, tá bem? Então, o livro da lei, quem escreve é Moisés, passa para os levitas, e os levitas colocam do lado da arca, tá bom? A arca era uma caixa, tá? Que os 2 anjos ficavam curvados em cima, 2 querubins, e dentro dela ia ter agora a lei moral dos 10 mandamentos, uma porção do maná e a vara de Arão. Então, a gente consegue ver essa distinção. As cerimônias, essas coisas que estão falando aqui nesse verso 13 e 14, elas ficavam do lado da arca. Só que dentro da arca, os 10 mandamentos, tá bem? Isso, eu tenho todos os versos detalhados, eu vou passar um arquivo para vocês. Então tá, pra gente entender. Continuando. Vocês já tinham escutado sobre isso? Não sabia? Achava que estava tudo escrito junto? Eu sabia, só que eu esqueci. Faz tempo que eu estudei sobre sacerdócio, sobre a roupa, a veste, o simbolismo que significa cada pontuação ali. Faz muito tempo, eu estudei na Batista. Olha, que legal, você estudou! Que legal! A gente vai rever esse assunto, porque eu mesma, que já estudei, eu volto no assunto, sabe? É muito detalhe, né, Michela? Muito detalhe. Os detalhes que fazem a diferença. Sim, faz toda a diferença. Olha só, gente, como tá o nosso tempo aqui, eu vou terminar o capítulo 1, tá bom? E aí vou liberar vocês. Mas eu acho que até acabei demorando um pouquinho mais para contextualizar o livro, mas o resto tá bem tranquilo, tá? Só para vocês ficarem de boa, mas não muito de boa, tá? Porque tem que estudar, tem que escrever tudo bonitinho. Só não quero me estender muito, senão a gente acaba ficando muito cansada, né? Não quero vocês cansadinhos. Eu vou finalizar essa parte, tá? Só para explicar para vocês, então, um pouquinho mais dessa questão cerimonial. Algumas curiosidades, tá? Então, olha só, aqui a gente vai falar de lua novas e sábados. E aí, a gente ouve falar de alguns sábados na Bíblia, né? E às vezes a gente acaba misturando eles. Então, eu vou explicar para vocês nesse sentido. Então, olha só, a gente vai ter 2 tipos de sábado na Bíblia. A gente tem o sábado cerimonial e o sábado moral. O que é sábado cerimonial, sábado moral? Olha só. Resumindo, um sábado era de Deus, o Senhor fala, o meu sábado. E o outro é o sábado do homem. Outro fala assim, é seus sábados, tá bem? A gente vai ver isso, especialmente ali no livro de Levíticos e tudo mais. Então, um foi abolido,
o outro está em vigor. Por isso que é importante a gente entender a fundo quando a Bíblia está falando, quando é um e quando é outro, tá bem? Eu sei que esse tema é polêmico e as meninas aqui que estão desde o começo de sempre, sabe que a gente sempre fala de assuntos polêmicos sem problema, né? A gente vai seguindo em amor, paciência e muita oração. Muita oração e estudo, né? Pra gente conseguir entender. Então, olha só, eu vou explicar para vocês o que são os sábados cerimoniais, que daí fica mais fácil. Olha só, a Bíblia vai falar, então, que o sábado, existia o sábado, o sétimo dia, e o outro sábado, que são sábados cerimoniais, eles iam correr em datas fixas do ano. Então, assim, como se fosse um feriado nacional. Não necessariamente que ele ia cair num sábado, sétimo dia da semana. Podia ser uma quarta-feira, entende? Que cairia aquela comemoração. E aí ela receberia o nome de sábado. Por quê? Porque toda aquela coisa de descansar no sábado, não fazer toda a sua obra e tal, ia acontecer nesse feriado nacional também, tá? Mas esses eram sábados cerimoniais. Eram ligados às celebrações, né? Ali do culto religioso que eles faziam. Então, eles eram como festivais. Até coloquei aqui, né? Cadê? Eles eram como... Ah, tá no PDF. Eles eram como festivais sabáticos. Então, olha só, a gente vai ver um abismo. Quando a gente vai aprofundando, conseguindo separar as características deles, vocês vão ver que eles são muito diferentes, né? Um sábado semanal, Deus chama de meu sábado e santo sábado. E o sábado cerimonial, o Senhor vai chamar de seu sábado, vosso sábado. O sábado do homem está sempre ligado com cerimônias, oblações, ofertas, manjares, ordenanças. Só que o sábado de Deus, ele está ligado com ações morais, tá? Então, olha só. Se a gente ainda tem alguma dúvida, a gente vai lendo lá. Por exemplo, ó, Levíticos, coloquei para vocês, gente, anotem esse verso para vocês lerem. Levíticos 23, 38. Além dos sábados do Senhor, aí você vai ter os vossos sábados. Então ele fala assim, ó, além dos sábados que é do Senhor, vocês vão ter os vossos sábados. Levíticos 23, 38. Então, olha só. O sábado semanal, ele foi instituído quando? Na criação. A gente acabou de sair de Gênesis, né? Então, lá no comecinho, a gente vê Deus descansando no sétimo dia. No sábado cerimonial, a gente não vai ver no Éden. A gente não vai ver ali com Abel. A gente não vai ver com os antediluvianos. A gente vai ver o sábado cerimonial quando a lei cerimonial é dada lá no Sinai, tá bem? No livro da lei, que eu falei para vocês, que ficava do lado da arca. Então, nele, Deus ele não descansou, tá bom? Isso é bem importante a gente entender. O do sábado, do sétimo dia, ele era guardado 52 vezes ao ano, né? Uma vez por semana. Só que o cerimonial, vocês sabem quantas vezes que era guardado no ano? 7 vezes. Então, ia ter 7 feriados, tá bom? Em relação a esse sábado. A gente vai ver, então, que o sábado do sétimo dia, ele é criado antes da queda do homem, antes do pecado entrar no mundo. Só que o cerimonial, depois da entrada do pecado. Olha a diferença. O sábado do sétimo dia da semana, ele foi criado no ambiente da original perfeição edênica, em que o homem, sem a jaça do pecado, privava com seu Pai celestial. Até essa é uma citação de um estudioso, tá bom? Coloquei a referência para vocês. Por isso que ele é exclusivamente moral. Aí aqui, olha, tá? Então eram 7 festas. Quais festas eram essas? Tá bem? Eu falei para vocês, os sábados cerimoniais, eles eram os feriados, né? Então, olha só, a gente ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro sábado, Páscoa, 15º dia do primeiro mês, né? Olha só, a festa dos pães asmos, já ouviram falar também, né? Ele acontecia no dia 21 do primeiro mês. A festa das primícias, gente, Pentecostes, também era considerado um sábado, entendeu? E ele era quando? 6º dia do terceiro mês. Memória da jubilação, que é as festas das trombetas, 1º dia do sétimo mês. O dia da expiação, Yom Kippur. Lembra quando acontecia a purificação do santuário? Eu falei para as meninas? Isso era considerado um sábado cerimonial. Não necessariamente que ia ser no sábado do sétimo dia. A gente ia ter também
a festa dos tabernáculos, que ia acontecer no 15º dia do 7º mês. E a gente ia ter também o último dia da festa dos tabernáculos, que também era considerado um sábado cerimonial, né? E ele ali acontecia no dia 22 do 7º mês. Isso aqui, gente, é assunto, ó, profundo, entendeu? Então, assim, vocês precisam identificar, porque a Bíblia fala isso. E às vezes a gente acaba, passa despercebido essa distinção. Mas Deus, ele deixa muito claro o que é uma coisa e o que é outra, tá bem? Então, assim, minha missão é ajudar vocês a apresentar esse assunto para vocês, mas encorajar vocês para vocês irem e verificarem. Então, para finalizar esse assunto, eu queria compartilhar com vocês, né? Só para a gente entender, né, como que é primordial que a gente pegue a nossa Bíblia, que de fato a gente vai estudando e que a gente, assim, eu creio que a gente vai aprender muito com a mensagem do livro de Isaías, quando a gente não pensar só que é para mensagem de repreensão para o outro, quando a gente entender que é para a gente também, sabe? Eu acredito e espero que tenha um crescimento para vocês e para mim também. Eu quero poder crescer com vocês, aprender com vocês, tá? Último verso. É um verso de esperança, um verso lindo, é uma promessa para todos aqueles que confiam no Senhor e se entregam sem reservas, tá bem? A palavra de Deus diz assim, olha, Michela, quer ler pra gente esse último verso? Ai, desculpa, eu jurava que eu estava ouvindo. Não tem problema. Ok. Aprendei a fazer o bem, atentar à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, planteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são ainda que são vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Amém. Amém. Gente, olha que linda essa É promessa. linda. É linda. Comereis o bem dessa terra, né? Outro momento vai falar o melhor dessa terra. Então, assim, o Senhor tem isso para te dar. Ele quer te dar. Né? Tem um outro verso que vai falar assim, se um pai, né? E a gente pode pensar que um pai humano é um pai pecador, um pai falha. Ele quer dar boas coisas pro filho dele. Se o filho pede pão, por acaso ele vai dar escorpião. Imagina o pai do céu. Só que tem uma condição, gente. A gente precisa se arrepender. E a promessa é que mesmo que os nossos pecados sejam os mais horrorosos, por mais que o inimigo tá ali no teu ouvido dizendo assim, não tem solução, não tem pecado, não tem perdão, não tem jeito, eu fui longe demais, a palavra de Deus fala, ainda que ele seja vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É a promessa que o Senhor tem para o seu povo. É a promessa que o Senhor tem para você hoje. Amém? Eu posso falar algo que me tocou aqui, com licença. É que Claro. conversamos, ele quer que nós falemos, que nós confessamos, para assim ele poder agir. Né? Para surgir o arrependimento, quer que vamos conversar, vamos dialogar. Ele é um pai de conversar, para que possa ser curada as feridas, para que possa nos ser libertada, é necessário falar. Nossa, E é verdade. conversar com o pai. Verdade, Michela. Conversar. Muitas pessoas às vezes esperam vir o arrependimento para orar, né? Não espera vir o arrependimento, gente. Não espera você estar arrependida. Vinde, arrazoemos, vai até o Senhor, conversa com seu pai, né, Michela? É ele que vai colocar no seu coração. É ele que vai trazer o arrependimento. Mas alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão muito quietinhas hoje. A Rafa, nem viu a Rafa. Ana, alguma coisa, Aline? Amiga, posso dar minha chinelada?
Pode. Permissão. A Aline diz Então, que não. então vamos lá, gente. Tem que ter chinelada. Então, gente, se você não tá comendo o melhor dessa terra, tem que se arrepender. Você tem que andar em obediência. Você tem que cuidar da sua vidinha, andar certinho para comer o melhor dessa terra. É promessa sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, cadê a Aline? Me bloqueia, Aline. A Aline tá procurando o botão de bloquear. Me bloqueia, entendeu? Porque não dá. Muitas pessoas, muitos cristãos querem viver a totalidade da promessa, querem viver as bênçãos de Deus, mas tá com a vida toda torta. Sabe? Não quer. A gente viu esse vídeo muito, muito forte. A Aline compartilhou um vídeo comigo do pastor Luciano Subirá. Quer viver meia obediência. Eu obedeço metade da palavra, eu obedeço a parte que me cabe, eu obedeço, não vou obedecer porque fulano tal, ou porque eu tenho. Não tenho porquê, motivo. Você tem que obedecer e pronto. Sabe? A gente quer viver, mas não quer fazer. E com Deus não funciona assim. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Obrigada, gente. Obrigada com essa. Ela tá doendo aqui, tá vermelha a orelha. Eu não quero apanhar sozinha, entendeu? A Aline já tá apanhando a semana toda, então eu quero compartilhar também. Quero que todo mundo apanhe A gente comigo. apanha junto. Gente, é que as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos, né? E aí é que tá. A gente precisa aprender a amar esse Deus. Gente, como não amar um Deus que deixa promessas tão lindas e tão poderosas pra gente? Como não amar esse Deus? Como eu posso amar o que ele criou e não amar o Deus criador, né? Olha só, a Carla tá dizendo aqui, eu vou ler. Minha internet tá ruim, concordo com vocês, mas é lindo. Rafa, acho lindo o livre-arbítrio, até nessa parte. Se ouvirdes e se quiseres. Se você não quiser, você não vai receber. Se você só você quiser, né? Se você quiser, tem pra você. Amém? Meninas, quero fazer uma oração com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. O livro de Isaías só começou e promete. Tem muita promessa linda pra gente. Tem muita chinelada doída também. Mas eu tenho certeza que é pro nosso bem, sabe? O Senhor é um pai que repreende o filho que ele ama. Ai, ai, vocês são demais, meninas. Eu vou fazer uma oração, tá bem? Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra ensina, a tua palavra repreende, a tua palavra diz que o Senhor repreende o filho que ama. Obrigada, Pai, porque realmente sabemos que somos muito amadas pelo Senhor. E, Pai, por favor, nos dê mais amor por ti, nos dê um amor verdadeiro pelo Senhor, um amor que não tenha, Pai, mancha nenhuma do pecado, Senhor. Um amor celestial, Pai, para te obedecer, para te honrar. Senhor, por favor, nós queremos aqui estar sim, queremos viver as tuas bênçãos, mas, Pai, de nada vale viver bênçãos, viver prosperidade, viver riquezas, comer o melhor da terra se não tivermos o Senhor, Pai. Por favor, Senhor, coloque arrependimento no nosso coração. Abra os nossos olhos, Pai, para que a gente possa compreender a tua palavra, onde a gente tem pecado, onde a gente tem errado, Senhor, nos mostra, Pai. Não sabemos quanto tempo teremos ainda, Pai, mas te clamamos o nome santo e poderoso de Jesus. Que a cada uma das meninas aqui, Pai, possam ter uma experiência especial e poderosa com o Senhor ao estudarmos esse livro. Te peço que me use, que eu possa ser usada pelo Senhor para te honrar, Pai. E cada uma aqui também. Por Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém?